Bom dia, família, graça e paz. Parabéns para todos nós, porque somos a Igreja de Cristo. E hoje a Igreja Cristã Atos 2 completa 4 anos caminhando debaixo da graça. Quero agradecer a todos vocês, pastores, diáconos, membros, frequentadores, apoiadores, vocês que torcem por nós, vocês que são aqui do culto online, né? Vocês que acompanham o culto online todos os domingos, que Deus abençoe. Só chegamos até aqui porque Deus permitiu, porque Ele tem derramado graça e, é claro, Ele moveu o coração de vocês. E é por isso que nós estamos de pé. São 4 anos caminhando. Quando começamos, éramos apenas 4 pessoas. 4 pessoas. E foi indo. Hoje nós temos mais pessoas que estão ligadas nesse corpo. Quando começamos, era assim como vocês estão me vendo, era apenas online. Eu me lembro do primeiro culto que eu pude ministrar online, era eu, tripé e um celular. E dali foi indo, e hoje nós formamos uma família amada, uma família saudável, uma família acolhedora, a família Atos 2. Bom, como hoje é o aniversário da igreja, eu pedi para Deus falar ao meu coração, e Ele falou, e eu preparei uma mensagem que eu tenho certeza que vai edificar toda a igreja, tá? Não quero aqui me estender muito, quero ser bem objetivo nessa mensagem. Vocês que estão acompanhando o culto na igreja local agora, no culto presencial, então para não ficar muito extenso para vocês, vou fazer algo bem objetivo aqui, tá? E para quem está online, está acostumado já, né, também objetivo para vocês. Gente, o título da mensagem é Igreja, a família de Deus. Igreja, a família de Deus. Peço a todos vocês que abram a Bíblia em Romanos 12. Romanos capítulo 12, vamos ler a partir do verso 3. Romanos 12. Uma coisinha que eu sempre peço no momento da mensagem é o compartilhamento do culto. Então, gente, vocês que estão aí na igreja, BH, São Paulo, vocês que estão aqui online, vamos compartilhar o link do culto, por gentileza, vamos lá? Quem está nos grupos da igreja, se você está com o seu celular aberto aí, entra rapidinho no grupo, o link já está lá, compartilhe com seus amigos e contatos. Vamos dar oportunidade também a outras pessoas, para outras pessoas participarem do culto aqui com a gente, né? Até porque um dia especial, essa mensagem especial vai edificar outros corações. Então, peço a todos vocês que compartilhem com amigos e contatos agora o link do culto, tá certo? Bom, gente, Romanos 12, verso 3 e verso 4 e verso 5. Está escrito assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Vamos orar? Senhor, fale aos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz, nos dê a direção que precisamos. Queremos aqui, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Bom, por que esse tema, Igreja, Família de Deus? Por que esse texto que nós acabamos de ler? Nós somos a igreja. A igreja são as pessoas. A igreja não são as 4 paredes. As 4 paredes, o local, é um lugar onde nos encontramos para cultuar a Deus e, é claro, para desfrutar da comunhão entre irmãos. Só que a igreja são as pessoas, a igreja somos nós. E eu preparei um texto e quero aqui ler com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele nos traz o exemplo do corpo humano. Assim como no corpo humano existem muitos membros,
e todos os membros são importantes, e nenhum é mais importante do que o outro, ele nos traz também a ideia do corpo de Cristo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Você é a mão, essa pessoa que está ao seu lado é o braço, o outro é a perna, e por aí vai. Então, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos que estão em Cristo são membros do corpo dele. Juntos formamos um só corpo, não são dois corpos, um só corpo. E é claro, com uma só cabeça. E Cristo é o cabeça desse corpo. Eu já vi um corpo sem dedo, um corpo sem braço, um corpo sem mão. Acredito que você já viu também. Mas ninguém aqui, nem eu, nós nunca vimos um corpo sem cabeça. Isso nos traz a seguinte reflexão: não existe igreja sem Cristo. Não existe igreja verdadeira sem Jesus. Toda igreja verdadeira, toda igreja genuína tem um cabeça, que é o Senhor Jesus. E eu separei esse texto, quero que vocês leem comigo. A igreja é a família de Deus, composta de todos os remidos, procedentes de todos os povos. Não somos uma família perfeita, ainda não chegamos ao céu, nem atingimos a plena perfeição, porque somos uma família. Precisamos aprender a viver em harmonia uns com os outros. Temos diferenças, somos diferentes, temos queixas uns contra os outros, mas não podemos lutar uns contra os outros. Somos membros uns dos outros, pertencemos ao mesmo corpo. Somos uma família. E nenhuma família é perfeita, nem tampouco a igreja. Temos falhas, temos defeitos, erramos, temos queixas uns contra os outros, mas somos família. Então, essa ideia de ter uma igreja perfeita, essa ideia não existe. Isso não é realidade. Existe a igreja bíblica, a igreja cristocêntrica, a igreja fiel às Escrituras, a igreja saudável, mas não existe a igreja perfeita, porque a igreja são as pessoas, e as pessoas são imperfeitas, mas são imperfeitos moldados no corpo de Cristo. São imperfeitos que receberam a graça de Cristo. E eu gostaria de compartilhar mais com vocês. Jesus é o dono da igreja. Preste atenção nesse título. Jesus é o dono da igreja. A igreja, sendo uma família, precisa ser governada por Jesus. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. O corpo segue as ordens que emanam da cabeça. A igreja é conduzida não segundo o nosso querer, mas segundo a vontade do seu dono, Redentor e Senhor. Nossa vontade não pode suplantar as ordens daquele que comprou a igreja com seu próprio sangue. Gente, isso é maravilhoso. Jesus é o dono da igreja porque ele comprou a igreja. De que maneira? O seu próprio sangue. Ou seja, um preço, ou um alto preço. Ele deu a vida pela igreja. Ele sangrou pela igreja. Então, se ele deu a vida pela igreja, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja. E nós somos membros. E toda a igreja precisa ser governada por ele. Quando não há o governo de Cristo, quando não há a liderança de Cristo, não pode ser igreja. Assim como a cabeça, ela dá o comando para os membros do corpo. Por exemplo, vou levantar a minha mão direita, vou levantar a minha mão esquerda. Todo esse comando num corpo vem da cabeça. Vem daqui. Eu não posso levantar a minha mão direita se a minha cabeça não determinar isso. Se primeiro não passar pela minha cabeça. Então assim é Cristo. Cristo é o cabeça, ele governa a igreja. A igreja está submetida a Cristo. A obediência da igreja é a Cristo. Se não há uma obediência a Cristo, se não há uma obediência ao cabeça, fica desconecto a cabeça do corpo. Não é verdade? Se é o cabeça que comanda, então
né? Dê exemplo aqui da mão direita, da mão esquerda. Se a cabeça que dá a ordem de comando, então todos os membros obedecem à voz da cabeça. Vamos colocar assim para vocês entenderem. O comando da cabeça. Assim é a igreja. A igreja verdadeira, ela está alinhada com Cristo, ela está na obediência a Cristo. E continuando, somos diferentes uns dos outros. A igreja, sendo uma família, é composta de irmãos diferentes, embora todos estejamos debaixo do senhorio de Cristo e somos habitados pelo mesmo Espírito. Somos diferentes uns dos outros. Gente, por mais que nós estamos debaixo do comando de Cristo, do cabeça que é Jesus, por mais que estamos debaixo da graça, somos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Você tem o seu jeito de ser, essa pessoa que está ao seu lado, ela tem o outro jeito, o jeito dela. São personalidades diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Na sua casa é uma família, mas todos que estão ali são diferentes. Não é verdade? Você tem 4 filhos. Os 4 são diferentes. Na sala de aula, na escola, todos os seus colegas de sala são diferentes. No seu trabalho, todos os seus colegas são diferentes. Em todo lugar, sempre vai haver diferenças. Inclusive na igreja. Eu não sei qual foi a ideia, quem trouxe a ideia de que na igreja todo mundo tem que ser igual. Não, gente. Tem aquele que é mais calado, aquele que é mais fechado, aquele que é mais sério, mas tem aquele que é mais sorridente. E não quer dizer que aquele que é mais sério não tem a alegria do Espírito Santo. Não tem nada disso. É o jeito. A alegria do Espírito Santo está no coração dele, mas se é uma pessoa mais séria, mais calada, não significa dizer que não tem a alegria do Espírito Santo. Ah, mas fulano é sorridente, tem a alegria do Espírito Santo? Não, não confunda as coisas. São personalidades diferentes. Então, na igreja, nós temos pessoas diferentes. E aí, uma coisa que nós precisamos entender. Nossas diferenças não devem nos separar, mas nos complementar. Deus nos fez diferentes uns dos outros e nos deu dons diferentes para que possamos suprir as necessidades uns dos outros. Então, as nossas diferenças não podem nos separar. Pelo contrário, elas têm que nos unir. E Deus deu a cada um, e lemos isso lá em cima, né? Quando Paulo, deixa eu até voltar aqui um pouquinho, quando Paulo diz assim, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus deu um dom a cada um. E o dom que Deus nos deu é para servir as pessoas. O dom que Deus me deu foi para servir as pessoas. O dom que Deus deu a você foi para servir também as pessoas. Ou seja, os dons edificam as pessoas. Os dons edificam a igreja. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Então as nossas diferenças, elas não podem nos separar. Pelo contrário, elas têm que nos unir. Elas nos complementam. Né? O que é diferente em você, complementa em mim. O que é diferente em mim, complementa em você. E assim vai. Então nós precisamos uns dos outros. Essa mensagem hoje não é apenas aqui dentro da igreja, não, mas em todo o ambiente, gente. Porque em todo ambiente vamos nos deparar com as diferenças das pessoas. Sempre vamos nos deparar com um jeito diferente, com a personalidade diferente. Mas a cada um respeitar. Né? E se tratando do corpo de Cristo, o dom é único. Né? O dom é único. Eu falava isso com os diáconos na reunião nossa que tivemos nessa semana, exatamente isso. Que imagine se todo mundo tivesse o mesmo dom. Não haveria edificação. Por isso que Deus repartiu a cada um. Deu a medida para cada um. Então, um pouquinho de fulano, um pouquinho de Beltrano, vai unindo,
pega aqui, outro pouquinho ali. E aí daqui a pouco está todo mundo edificado, todo mundo recebendo tudo. Por quê? Porque as diferenças, os dons diferentes edificam, complementam, unificam. Tá? E aí, continuando, devemos cultivar o amor e o perdão. A igreja, sendo uma família, deve cultivar amor e perdão uns pelos outros. Temos queixas uns dos outros na família e na igreja. Falhamos uns com os outros e até mesmo decepcionamos uns aos outros. Gente, como a igreja não é perfeita, erramos, falhamos. As pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos as pessoas. Mas cabe a nós, cristãos, cultivar o amor e o perdão. Todo dia você tem que estar apto, com o coração pronto para perdoar. Porque todo dia alguém pode falhar com você. Como também todo dia você pode falhar com alguém. Por quê? Porque em nós existe uma natureza pecaminosa. E essa natureza está em todo mundo. Está no pastor, está no diácono, está no membro, está em qualquer pessoa. Só que aliada a essa natureza, se a pessoa está em Cristo, ela tem a natureza de Cristo. Se ela está no corpo de Cristo, ela tem a natureza de Cristo. Então, quando alguém erra, quando alguém decepciona, pisa na bola, a natureza pecaminosa, ela grita, querendo revidar, querendo fazer justiça com as próprias mãos, ou coisas desse tipo. Usar a natureza pecaminosa, ela grita para usar as armas carnais. Mas a natureza de Cristo em nós, que é o Espírito de Deus em nós, ela também grita, ela também fala. Mas ela fala para a gente cultivar o perdão, liberar o perdão, de virar a página, de esquecer, de compreender. E exatamente é essa natureza que nós temos que cultivar. É exatamente o amor e o perdão que temos que cultivar. E continuando, na igreja de Corinto havia partidos dentro da comunidade. E os irmãos não apenas brigavam, mas levavam suas brigas para os tribunais seculares. Na igreja de Filipos, alguns crentes trabalhavam na igreja por vanglória, outros por partidarismo, e até mesmo havia pessoas que estavam em conflito dentro da comunidade. Então, essa questão de ter conflitos, de às vezes não aceitar o jeito da outra pessoa, de se queixar, né, de ter queixas contra fulano, contra Beltrano, isso já vem desde a igreja primitiva, desde os dias dos apóstolos. Então, por várias vezes, a gente vê Paulo repreendendo, por exemplo, Paulo repreendeu a igreja em Filipos, Paulo repreendeu a igreja em Corinto. Pensa numa igreja em Corinto, pensa numa igreja problemática, uma igreja cheia de problemas, mas não deixou de ser igreja. Então, certos conflitos podem acontecer? Claro que sim, claro que sim. Eu sei que hoje, gente, existem muitas pessoas machucadas por questão da religiosidade, porque vieram de um lugar que foram massacradas, pisadas, escravizadas financeiramente, emocionalmente. E às vezes a pessoa ela chega até mesmo com certo receio. Eu entendo isso, eu super entendo isso, porque quando Deus me deu a oportunidade de recomeçar, quando Deus me concedeu a graça dele, o verdadeiro evangelho, eu tive que buscar cura em Jesus dos meus traumas, coisas que eu vivi lá atrás. A religiosidade me fez muito mal. A religião me fez muito mal. Mas graças a Deus Cristo me curou. E ele me curou e pela graça dele ele fez nascer a Igreja Cristã Atos 2. E hoje nós temos pessoas que também passaram pelaquilo que eu passei, estão curadas, estão de pé, como exemplo, os diáconos, os pastores, membros que passaram pelaquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, aquilo que eu e a minha família vivemos. E hoje vocês estão aí, de pé, firmes e fortes, né? Ou seja, a graça de Cristo veio e curou. Então a gente entende
até mesmo o receio de alguns, mas uma coisa que eu sempre falo, se você chegar na nossa igreja, você vai encontrar uma igreja bíblica, cristocêntrica, não é uma igreja que faz algo fora das escrituras, uma igreja amorosa, acolhedora, saudável, um ambiente amoroso. Você vê o amor nos olhos, no rosto de cada um que está aí. Você vê o amor de Cristo. Então tudo isso é a graça dele operada em nós. Mas mesmo diante desse cenário maravilhoso, pode sim haver um conflito, pode sim às vezes haver uma divergência. Nós não estamos aqui, não é para falar que somos perfeitos. Essa mensagem aqui não é para dizer que a igreja de Santos 2 é uma igreja perfeita, não. É uma igreja imperfeita, mas uma igreja que está em Cristo. Uma igreja que está em Cristo Jesus. Então, que possamos entender isso, que possamos cultivar o amor e o perdão nos nossos corações. E aí, gente, já para finalizar essa mensagem, precisamos construir pontes de comunhão em vez de cavar abismos de separação. Precisamos ter o ministério da reconciliação em vez de jogar uns contra os outros. Precisamos amar e perdoar em vez de desestabilizar a comunhão na igreja de Deus. Precisamos construir pontes. Uma coisa muito importante. Muitas pessoas já passaram pela Igreja Cristã Atos 2 e não estão mais com a gente. E elas continuam sendo amadas e serão sempre respeitadas em suas decisões. Entenda uma coisa, a igreja nunca vai interferir na decisão pessoal de qualquer pessoa que está nela. Nós orientamos, nós aconselhamos, mas jamais vamos interferir nas suas escolhas, porque escolhas são pessoais e escolhas precisam ser respeitadas. Precisamos construir pontes, não cavar abismos. A gente não quer cavar um abismo entre a pessoa e outra, entre a pessoa e a igreja, de maneira nenhuma. Queremos construir pontes. Só que respeitamos se do outro lado não quer uma conexão, uma coisa desse tipo, respeitamos. Mas o amor continua sendo cultivado, o perdão continua sendo cultivado. Infelizmente, hoje, existem muitos abismos entre crentes. Entre aqueles que falam assim, a minha igreja é melhor do que a sua. Na minha igreja tem isso, na sua não tem isso. Gente, esse tipo de debate, esse tipo de conflito não chega a lugar nenhum. Uma coisa é a gente pregar o verdadeiro evangelho. E ao mesmo tempo que você prega o verdadeiro evangelho, você confronta o falso evangelho. Então, se você prega o verdadeiro evangelho, se você fala da graça, do amor de Cristo, se você fala da palavra genuína, e se do outro lado, quem ainda está no falso evangelho, ou ainda falta ser esclarecido, não aceita, isso já é uma outra coisa. Nós não vamos deixar de pregar a verdade, não vamos deixar de falar a verdade, vamos pregar a verdade. Só que nós não vamos entrar em discussões, em defender placas de igreja, porque isso divide as pessoas. No céu não haverá uma placa de igreja, em Cristo não há uma placa de igreja, a igreja de Cristo é uma só, ele é um cabeça só, é um corpo só. Então respeitamos os nossos irmãos, respeitamos aqueles que seguem de outra maneira, aqueles que têm outra essência, respeitamos eles, respeitamos todos os nossos irmãos que estão em Cristo Jesus. Aqueles que ainda não foram esclarecidos pelo verdadeiro evangelho, aqueles que estão ainda com os olhos vendados pela religiosidade, estão ainda com os olhos vendados com respeito a heresias. Vamos orar para que Deus mostre para essas pessoas o caminho, mas jamais vamos cavar um abismo entre nós e elas. Não podemos fazer isso. Vamos construir pontes. Vamos construir pontes. Vamos levar a comunhão. Vamos estender a comunhão. É isso que nós precisamos fazer. A igreja, ela estende a comunhão. Ela não divide a comunhão. Ela estende a comunhão. Se você chegar na igreja, a comunhão vai estar estendida a você. E quem chegar, não importa quem, todos serão bem-vindos. Tá? E agora, para finalizar de vez essa mensagem,
O tema é Igreja Saudável. O subtítulo, aliás. A igreja, sendo uma família, deve oferecer apoio uns aos outros. Uma família saudável é um lugar de apoio, encorajamento e sustentação. Quando um cai, os outros o levantam. Quando um triunfa, os outros celebram. Precisamos servir uns aos outros, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, levar as cargas uns aos outros, perdoar uns aos outros. Fazemos parte da mesma família, servimos ao mesmo Senhor e vamos morar junto na mesma casa do Pai. Glória a Deus por isso. Igreja saudável encoraja, traz sustentação. A igreja celebra vitórias. A vitória de um é a vitória de todos. A igreja compartilha o choro. Quando um chora, todos choram. A igreja compartilha a dor. Quando um sente a dor, todos sentem. Isso é a igreja de Cristo. Isso é um ambiente saudável. Infelizmente, hoje, nós temos lugares que são chamados de igreja que adoecem as pessoas. As pessoas ali, elas ficam doentes. As pessoas adoecem ali ao passar do tempo, porque não é um ambiente saudável. Não é um lugar que encoraja, não é um lugar que sustenta, não é um lugar que fortalece, não é um lugar que cura, não é um lugar que tem comunhão, não é um lugar que tem a palavra de Deus. Ou, vou mais além, não é um lugar que tem o próprio Deus. Quando eu falo que tem o próprio Deus, é quando a palavra dele é pregada. Quando Cristo é pregado, aí sim. Se ele não é pregado ali ele não está. Então esses lugares adoecem as pessoas. Agora, o lugar onde a palavra é pregada, o lugar onde o evangelho é pregado, onde Cristo é pregado, onde há comunhão, fortalecimento, sustentação, encorajamento, esse lugar é saudável. E se o lugar é saudável, todas as pessoas ali se sentem saudáveis. Todas as pessoas ali têm uma vida espiritual saudável. E as últimas palavras dessa mensagem. Antes de nós continuarmos, um detalhe importante nesse texto que a gente leu. Vamos morar junto na mesma casa do Pai. Já parou para pensar nisso? Todos estaremos no mesmo lugar, adorando um único digno de glória. Então, se estaremos lá juntos, temos que começar aqui. Por isso que na logo da igreja, né, nós temos embaixo assim, uns pelos outros. Esse é o nosso lema. Uns pelos outros. Uns pelos outros aqui embaixo, aqui na terra. E lá no céu estaremos juntos. Todos por um, que é Cristo. E para finalizar, a vitória de um é o triunfo do outro. A dor de um é o sofrimento do outro. Se um membro sofre, todos sofrem. Com ele, e se um membro é honrado, todos se alegram com ele. Que Deus nos ajude a vivermos como uma família unida, pois é pela prática do amor que o mundo nos conhecerá como discípulos de Cristo. É isso. A vitória de um é a vitória do outro. A dor de um é a dor do outro. E que sejamos conhecidos como discípulos de Cristo através da prática do amor. Vamos praticar o amor, o perdão, a misericórdia. Vamos sim estender a mão a quem necessita, independente de quem seja. Que através de nós, o nosso Senhor Jesus seja exaltado e glorificado. Ele nos deu por graça seu amor, sua misericórdia. Somos salvos pela graça, não por obras. Ou seja, não é por mérito. Eu não mereço estar aqui. Nós não merecemos nada do que vem de Deus. Se recebemos porque Ele nos deu por misericórdia. Tudo é por graça. Hoje a Igreja Cristã Atos 2 existe, é pela graça. Hoje nós temos pessoas que estão com a gente, é pela graça. Tudo por graça. Tudo por graça. Eu queria muito estar aí com vocês, presencialmente, eu e a minha família. Mas, atualmente, eu não posso. Eu vim aqui para os Estados Unidos com um objetivo ou com objetivos
né, no plural, e eles estão sendo alcançados. Mas desde o início, já faz 1 ano que eu estou aqui, eu falei para cada um de vocês, para os diáconos, para os pastores, para os membros, que jamais vão soltar as mãos. Estamos aqui firmes e fortes. Vamos retornar, vamos regressar ao Brasil. Eu não tenho uma data definida, mas vamos voltar, porque é a nossa casa, é a nossa família. E eu sei que Deus está cuidando de tudo. Peço que vocês continuem orando pela igreja, por cada um, pelos pastores, pelos diáconos, pelos membros, por todos. Orem por nós. Começamos há 4 anos atrás. Eu me lembro até hoje, quando Deus fez nascer Atos 2, foi depois de uma live, e eu sentei assim na mesa, na sala, né? Sentei na cadeira, apoiado na mesa, e fiquei pensando, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E aí veio na minha mente Atos 2. E aí comecei a ler o capítulo de Atos 2 inteiro. E eu vi que naquele capítulo existe um modelo de igreja. Ali nós temos comunhão, salvação, batismo no Espírito Santo. A gente tem ali palavra, a gente tem ali orações, temos ali também bênçãos, né? Que pessoas eram curadas, eram livres. E quando eu li aquele capítulo inteiro, Deus falou no meu coração, esse é o modelo de igreja. Essa é a igreja que eu quero. Por isso o nome Atos 2. Alguns pensam que o Atos 2 é por conta de Pentecostes. Não. Atos 2 é por conta do capítulo inteiro. Porque no capítulo inteiro de Atos 2 nós temos o modelo de igreja. Então nós não somos uma igreja perfeita, mas queremos ser uma igreja bem parecida, mais próxima da Bíblia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração de todos vocês, morrendo de saudade, mas eu sei que na hora de Deus estaremos juntos, firmes e fortes, tá bom? Seguimos em frente com Cristo e debaixo da graça. Um beijo no coração de todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.